Olá pessoal, aqui é o professor Nivaldo e hoje nós vamos falar sobre as civilizações do Oriente, Mesopotâmia e o norte da África, o Egito. Então, as civilizações mesopotâmicas, para a gente lembrar um pouquinho, elas dependiam do rio Tigre e Eufrates. As enchentes naquela região, elas eram violentas, o clima era inconstante. A religião era politeísta, ou seja, eles tinham vários deuses e esses deuses eles eram temperamentais, ou seja, eles tinham alterações de humor, né? E era uma religião fatalista, ó, que previa, por exemplo, o caos, o fim do mundo, né? Então, isso são religiões fatalistas. A, os governos eram teocratas, então os governantes eles eram representantes de Deus na Terra. As cidades-estados eram independentes, cidades com governos autônomos, grandes impérios, e a economia estava baseada na agricultura. Houve um grande desenvolvimento do comércio, principalmente o comércio marítimo, e a servidão era coletiva. Então, a maioria dos camponeses eram livres, porém servos. O uso da escrita era cuneiforme, criada pelos sumérios. Então, os principais povos eram os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Os sumérios eles inventaram a cidade, a escrita e a carta de crédito. Gilgamesh foi seu principal herói. Prosperaram por cerca de 650 anos, depois foram dominados pelos acádios, que assimilaram a cultura suméria e elaboraram um calendário lunar de 12 meses com semanas de 7 dias. Sargão I foi o primeiro imperador do Império Sumério. Os acádios prosperaram por volta de 250 anos, depois foram desintegrados por povos nômades invasores. Já os amoritas, eles coexistiram por volta de 1800 a 1600 a.C., povo vindo do deserto da Arábia, fundaram a cidade da Babilônia, construíram o primeiro império babilônico e teve seu auge durante o governo do rei Hammurabi, de 1792 a 1750 a.C. E aí você pode perguntar, professor, mas por que o senhor está contando o ano de trás para frente, de 1792 a 1750? Lembrando que antes de Cristo é em ordem decrescente, depois de Cristo em ordem crescente, ok? Expansão do império, administração eficiente, incentivo à agricultura era uma das características do Império Babilônico comandado por Hammurabi. Houve também uma unificação da língua e da religião e um conjunto de leis que recebeu o nome de Código de Hammurabi, baseado na lei de Talhão, aquela lei que diz olho por olho, dente por dente. Ou seja, aquelas pessoas, o crime deveria ser punido da mesma proporção do que foi praticado. Esse código, né, de Hammurabi, a lei de Talhão, ela também está presente aí na Bíblia cristã judaica, né? Você encontra lá no comecinho, né, no comecinho no Velho Testamento, você encontra essas leis, né, do olho por olho e dente por dente. Os hititas conquistaram a Babilônia e colocaram fim ao Império Babilônico. Os assírios, eles viveram aí entre 1300 e 600 a.C. Eles eram de origem semita, ocupavam o norte da Mesopotâmia. Só para lembrar, né, origem semita quer dizer que eles eram
descendentes, supostamente descendentes do filho de Noé, o Sem, né? Então, assim como os hebreus também. Então, hoje os atuais judeus. Então, quando a gente fala, por exemplo, de ódio aos semitas, inclui vários povos arábicos e também os judeus, né? Então tem o chamado antissemitismo, tá certo? Então esses povos que a gente está estudando, esses povos aí do Oriente Médio, muitos deles têm essa origem semita. Ocupavam o norte da Mesopotâmia, eles fundaram a primeira biblioteca, então teve uma evolução educacional muito importante. O povo era um povo guerreiro que desenvolveu grande tecnologia de guerra e utilizava a cavalaria como arma de guerra. Os assírios eles eram cruéis, né? Eles eram conhecidos por conta da violência que aplicavam contra seus adversários, né? Então eles eram muito violentos. Eles chegaram a dominar os territórios da Mesopotâmia, da Síria, da Palestina, da Fenícia e do Egito. Justificavam seu domínio entre outros povos com base na religião. Os povos conquistados eram escravizados, torturados e as vítimas tinham partes do corpo amputadas. A violência despertou uma revolta dos povos dominados, colocando fim ao Império Assírio. Os caldeus, ou novos babilônicos, um dos povos que, aliados aos medos, colocaram fim ao Império Assírio. Medos era o apelido, né, era o nome dado aos persas. O principal rei do novo Império Babilônico era o rei Nabucodonosor, 1604 a 562 a.C. Conquistaram a Síria, a Fenícia e o reino de Judá e construíram o segundo império babilônico. A invasão de Jerusalém e o aprisionamento dos hebreus mais tarde destruíram Jerusalém em 1587. Esses fatos estão presentes também lá na Bíblia, que é o chamado cativeiro dos hebreus por 40 anos na Babilônia. Cativeiro na Babilônia por 40 anos. Então também tem essa passagem, uma passagem histórica, retratando o novo Império Babilônico. O Nabucodonosor também aparece por lá, tá certo? Então é um tema bem recorrente, você acaba tendo esse contato com essa história. Reconstruíram a Babilônia e seus famosos jardins suspensos, né? A gente não tem nenhuma prova física desses jardins suspensos, mas ele é uma das 7 maravilhas da antiguidade, tá certo? Jardins suspensos da Babilônia. Em 1539 a.C., os novos babilônicos caíram perante as forças persas. Então vamos dar um exemplo aqui do Código de Hammurabi. Então vou ler aqui um fragmento do Código de Hammurabi para vocês terem uma ideia de como era essa questão de justiça para eles. Se um homem bater em seu pai, terá as mãos cortadas. Se um homem furar o olho de um homem livre, será-lhe-á furado o olho. Se um médico tratar a ferida grave de um homem com punção de bronze e ele morrer, terá as mãos decepadas. Se um arquiteto construir para um outro uma casa e não fizer bastante sólida, se a casa cair matando o dono, esse arquiteto é passível de morte. Se for o filho do dono da casa que morrer, o filho do arquiteto também será morto. Então, essa é a lei esse é o Código de Hammurabi, né? Então, esse é um trecho do Código de Hammurabi para vocês entenderem como funcionava, né? Imaginem só, né? Então, o cara vai lá, constrói uma casa, né? A casa desaba, morre o filho do dono da casa, e aí, coitado do filho do arquiteto que não tem nada a ver com a situação, paga o pato. Então, esse que é o princípio da lei do olho por olho, dente por dente. Hoje a gente discute muito, tem crimes bárbaros e violentos aí na nossa sociedade e muitas pessoas acreditam que deveria existir a pena de morte.
E é importante a gente refletir também que, existindo o Código de Leis, a gente deve pensar que as pessoas devem ser responsabilizadas pela lei e cumprir, né, o que foi lhe sentenciado, né? Fazer justiça com as próprias mãos não resolve, não adianta, e muitas vezes muitas pessoas que às vezes foram acusadas erroneamente acabam sendo presas ou mortas por um crime que não cometeu. Então a gente vê o exemplo das fake news, por exemplo. Teve um caso de uma senhora que foi feito um retrato falado de uma suposta moça que é, uma mulher que sequestrava crianças e matava as crianças para rituais de magia negra. Então era tudo uma fake news que começou a circular pelas redes sociais, esse retrato falado, e aí o pessoal olhou para uma moça lá, achou que aquela moça era parecida com a do retrato falado e acabaram lixando ela, né? E a moça era evangélica e tudo, estava indo para o culto, né? Tinha esquecido a Bíblia, quando estava voltando foi surpreendida pelos moradores revoltosos que acabaram pegando essa moça e acabaram matando. Então por isso que é importante ter cuidado com as informações e principalmente entender que, se existe uma lei, essa lei deve ser respeitada, deve ser seguida. Se a pessoa cometeu um crime, ela deve ser julgada pelo seu crime e responder pela justiça e não pela força alheia, né? Força do povo, né? Do lixamento. Bom, civilizações mesopotâmicas, os sumérios construíram também os zigurates, certo? Esses zigurates, eles eram uma espécie de templo dos sumérios. Na verdade, as pessoas, mas era um templo na sua parte alta aí para a adoração dos seus deuses. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Egito Antigo, tá? Então, nós temos um mapa do Egito aí, vocês estão vendo o Egito. Vocês podem perceber que tem essa parte azul, tem o Rio Nilo, né? Ali na legenda, né, o Antigo Egito, tá ali a parte meio bege, são as zonas elevadas, aquela bege mais escura, né, aquele marrom mais escuro, e a parte azul é o crescente, a zona fértil, né, onde porventura se fazia a plantação. Então, se você perceber bem, o rio Nilo ali, ele está caracterizado por aquele azul mais escuro, aquela linha azul mais escura. E esse azul claro ao redor é a área fértil. Então ali não é água, tá certo? Ali é a área fértil. Quando o rio tinha enchentes, quando ele enchia, ele ocupava essa margem, e quando ele baixava e voltava para o seu volume normal, essa área ficava fértil e propícia ao plantio e o cultivo, né, pelos egípcios. Ali, a capital do Egito na época era Mênfis. Então esses templos aí, Karnak, Luxor, Edifu, eram os principais, estavam ali na região de Tebas, tá certo? Também a gente observa no mapa o deserto da Arábia, né, do outro lado ali, do Oriente Médio, que era um dos principais desertos, tá? E ali o deserto da Líbia, né, que é ali próximo, que vai ali na região do Saara, tá certo? A pirâmide de Gizé, que é um complexo de pirâmides, onde tem 3 pirâmides. A gente vai ver mais para frente aí em outras imagens, além da Esfinge, tá certo? E essa imagem ela traz bastante informações interessantes, né? Então, nós temos aí várias informações que são peculiares aí para a gente entender um pouquinho essa questão dos egípcios. O Egito ele está situado aí na região nordeste da África. A ocupação ocorreu aí nessa região por volta de 6.000 a.C., então é uma civilização bem antiga, tá? Os nomos eram os núcleos urbanos, né? E quem governava os nomos era os nomarcas, então os nomos era como se fossem as cidades na época. A unificação
do Egito, né? Porque o Egito tinha o Alto Egito e o Baixo Egito, que são duas regiões. Então, o Baixo Egito está ali perto do delta do Rio Nilo e o Alto Egito está ali para baixo, né, na região de Tebas. Então, o primeiro a unificar, o cara que unificou o Alto e o Baixo Egito foi o Menes, em 3200 a.C. Ele era nomarca do Alto Egito e se tornou então o primeiro faraó. O estado fundado então por Menes, né, controlado então pelo faraó, era um estado despótico e teocrático. Então ele era uma espécie de ditador, impunha suas vontades e também ele estava respaldado pela religião. Muitas vezes o faraó era aquela pessoa que era representante de Deus dos deuses na terra e às vezes até mesmo considerado um próprio Deus. O caráter divino então do faraó dava sustentação para que ele tivesse posse das terras do Egito. Então as terras, basicamente, elas pertenciam ao faraó. Ninguém tinha posse da terra de forma privada. Ela pertencia ao faraó. Os sacerdotes, então, eles davam esse respaldo para o domínio do faraó. E o Egito ele foi dividido em três partes. O Antigo Império, que durou de 1150 a 2400 a.C., ele foi a fusão dos reinos do Norte e do Sul. O Médio Império, que durou de 2040 a 1580 a.C., que foi o deslocamento do poder para Tebas e a expansão territorial. Então o Egito ele vai começar com uma atitude imperialista, dominando outras regiões, vai expandir seu império. E o Novo Império, em 1580 a 1085 a.C., onde teve prosperidade e houve a expulsão dos Ixos e a reunificação do império pelo faraó de Tebas. Então vejam só, é importante a gente pensar e lembrar e saber sobre os Ixos, né? Os Ixos que surgem aí no finalzinho do Médio Império e são expulsos no início do Novo Império. O povo Ixo dominou o Egito, invadiu o Egito, dominou aquela região e meio que simultaneamente nesse período foi o período que os hebreus vieram da Palestina para lá para o Egito em busca de terras férteis, de melhores condições de vida. Então os Ixos eles não tinham, não mexeram com os hebreus, deixaram os hebreus lá e os hebreus viveram ali no Egito ali de forma tranquila. Quando os egípcios tomaram o controle ali da região, expulsaram os Ixos, eles pensaram assim, mas por que os hebreus não fizeram nada para nos ajudar? Pô, eles estavam aqui na nossa terra, aqui, vivendo de boa. Então, é importante a gente ter essa visão também para a gente entender sobre a questão, a relação entre o Egito e também a relação com os hebreus, com os povos hebreus. A dominação dos Ixos durou por 200 anos, no finalzinho do Médio Império, como eu tinha falado para vocês. O apogeu da civilização egípcia foi no Novo Império. Os faraós de destaque a gente pode falar é o Tutmés III, ampliação territorial do Egito. O Amenófis IV, que ele fez uma reforma religiosa dentro da região egípcia. O Tutankhamon, que ele incentivou o retorno da religião politeísta, ou seja, a religião que cultuava e adorava vários deuses. A sociedade egípcia, as terras não pertenciam ao Estado, e o Estado era o faraó e sua família. Vocês têm aí essa pirâmide que retrata mais ou menos como era a sociedade. Então, quem estava lá no topo? O faraó. Abaixo dele, os nobres e os altos funcionários. Depois, os sacerdotes, os escribas, que eram aqueles que cuidavam das questões burocráticas do governo.
Os camponeses e os artesãos eram maioria da população e vocês podem ver que os escravos eram poucos, tá? Os camponeses, também chamados de felas, eram obrigados à servidão coletiva nas obras públicas. Então, como era uma obra de interesse do Estado, os camponeses eram obrigados a trabalhar naquele regime de servidão. E aí você pode perguntar, mas qual a diferença entre servidão e escravidão, se ele é obrigado a trabalhar? A diferença é que o escravo ele não tem qualquer liberdade. O escravo ele vive em cativeiro, ele não pode, por exemplo, ir depois do trabalho para casa. Ele não é remunerado, ele não tem nenhum benefício. O servo, ele tem uma parte do que ele produz, né? Se ele trabalha no campo, ele tem uma parte do que ele produz. Ele tem uma certa liberdade, ele é uma pessoa livre, apesar dessas obrigações para com quem está no poder. Tá certo? Então é importante também ter essa visão aí, entender a diferença entre servidão e escravidão. No novo império, os militares gozavam de privilégio e eles tiveram uma ascensão social por conta dos sucessos nas conquistas de novos territórios da expansão territorial. E a escravidão, ela não era uma prática tão comum, ela dependia muito da questão da guerra. Então, quando tinha guerra contra outros povos, esses povos dominados se tornavam escravos. Muita gente quer pegar e justificar a escravidão na África e fala assim, olha, mas os africanos também escravizavam. Em todo lugar do globo houve escravidão, né? Todo lugar do globo teve escravidão. Só que essas outras escravidões, né, mais do período antigo, eram baseadas na guerra, né? Então você guerreava, venciam aquele povo, aqueles que submetiam aqueles vencidos à escravidão. Isso aconteceu na Grécia, aconteceu em Roma, aconteceu em diversos locais. No entanto, a escravidão que existiu aí no período das grandes navegações, que a gente teve aí a chegada dos escravizados aqui na América, ela se deu de outra forma, não era uma questão de guerra, né? Era uma questão de necessidade comercial, que eles precisavam de mão de obra, mas eles não queriam pagar a mão de obra, eles iam lá e submetiam ali as pessoas, escravizavam ela e acharam mais cômodo, mais fácil vir à África e sequestrar, né, os negros e levarem eles para outro continente, né? É importante lembrar também que a escravidão dos africanos ela foi justificada também pela religião. A religião tentou justificar dizendo que como o negro não era possuidor de alma, ele deveria ser escravizado. A importância da religião, a religião politeísta antropozomórfica. É um nome muito grande, né? Muito feio, né? Mas vamos entender o que é. A religião era politeísta, como eu disse várias vezes aqui, com vários deuses, né? Poli quer dizer vários. Politeísta quer dizer vários deuses. Antro quer dizer homem. Zou quer dizer animal. E mórfica, né, quer dizer mudança. E homem e animal misturados. Então, por isso que era antropozomórfica a religião dos egípcios, porque os seus deuses misturavam formas humanas com formas animais. Tinham muitos deuses egípcios. Os principais aqui que eu vou citar para vocês é o Amun-Ra, que era o deus supremo do Egito, o Osíris, Ísis, Horus, Tote, Anubis e Sete. Então esses são alguns dos principais deuses egípcios. A adoração de animais era uma constante no Egito, então animais como cães, gatos, crocodilo eram adorados ali no Egito. Eles celebravam a natureza, as forças da natureza eram exaltadas e elas eram a principal característica
da religião egípcia. A crença na vida após a morte, a existência da mumificação. Então, a pessoa morria, tinha todo um processo ali para cuidar do corpo. E, claro, que não eram todas as pessoas que tinham. A mumificação ela se dava para as pessoas de mais posses e principalmente dos faraós. Então, acreditava-se que a pessoa morria e ela voltaria a viver novamente. E ela voltaria a viver no mesmo corpo. Tá certo? Então é diferente, por exemplo, do que acreditam os espíritas em reencarnação. No espiritismo acredita-se que a pessoa morreu, ela vai voltar em uma outra vida. No caso dos egípcios, eles acreditavam que a pessoa ia voltar para o mesmo corpo. Então esse corpo deveria ser conservado. Então, quando eles iam trabalhar o corpo, eles tiravam todas as partes mais líquidas, né, que tinham líquidos. Então tiravam os órgãos internos, retirava o cérebro, tudo isso era colocado num pote, né? E depois eles faziam todo o tratamento que durava muito tempo, né? No corpo, passava formol e tudo mais. E aí passavam aquelas gases, aquelas talas, né? Para enrolar o corpo. E o corpo era mumificado. Ao lado desse corpo também era deixado um pergaminho, que era o Livro dos Mortos, uma espécie de manual de sobrevivência no pós-vida. A gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, as pirâmides, elas não eram palácios de governo, não tinham funções governamentais, e sim eram túmulos para os faraós. Então, elas recebiam o corpo do faraó, né, depois de todo o trabalho de mumificação, que duravam vários dias, às vezes semanas e até meses, e depois o, o túmulo o corpo do faraó, que era colocado num sarcófago, era levado até a pirâmide. A entrada era fechada para que ninguém descobrisse como entrar ali na pirâmide. E os trabalhadores que trabalhavam ali nessa parte final da obra da pirâmide, aqueles que tampavam, né, a entrada, que sabiam onde era a entrada, também eram mortos, né, e enterrados. O rio Nilo era visto como uma dádiva, né? Ele era uma dádiva. O que é uma dádiva? Né? É um presente de Deus. Então, o rio Nilo ele era praticamente um deus para os egípcios, né? A gente tem uma imagem aí do rio Nilo. Vocês podem ver como ele é extenso, ele é largo. Você pode ver também que tem muita área verde ao redor do rio Nilo, né? Nas margens do rio Nilo. Então ele é responsável aí por essa fertilidade, tá? Quando muitas vezes a gente pensa na África, a gente pensa que na África é tudo seco, que tem deserto, né? E é importante saber que lá tem muito verde, sim, né? E lá tem também muita vida natural, vida vegetal, vida animal. É o mais longo oásis do mundo. As suas cheias regulares eram aproveitadas pelos egípcios. Então, como os egípcios observavam, eles conseguiam perceber a dinâmica do rio, eles puderam desenvolver um artifício para que pudesse trabalhar com essas enchentes, né? E esses períodos de fertilidade do solo próximo às margens do rio. O rio tinha um status de divindade benigna, um deus do bem, portanto, e o modo de produção era o asiático. E o declínio do Egito, né? O Egito ele teve a invasão assíria em 1671 a.C. Depois os persas também invadiram o Egito em 525 a.C. E no século 7 depois de Cristo houve o domínio árabe. A conquistas e o domínio estrangeiro levou à perda da originalidade da cultura egípcia. Muita coisa se perdeu por conta dessas invasões, né? Então, a gente poderia até ter uma medicina muito mais avançada hoje se
talvez a gente não tivesse perdido tantas informações sobre o Antigo Egito, porque eles conheciam muito de a anatomia, né? Eles mexiam muito com o corpo, então eles conheciam muito. Então eles tinham muito conhecimento medicinal, tinham muito conhecimento científico também, né? Imagina, para construir uma pirâmide, né, naquela época, naquele período, carregando blocos aí de mais de 2 toneladas, imagine o quanto não era preciso de sabedoria para fazer isso. E a gente perdeu muitas dessas informações por conta dessa mistura das culturas dos invasores com os invadidos. Só para finalizar, para a gente lembrar, já que eu passei aqui um pouquinho rápido, né, sobre a religião, então vocês têm aí, né, o livro dos mortos, tá certo? Nessa imagem aí vocês têm o Anubis e o Osíris, né? Os deuses, Osíris está em pé ali, o Anubis é esse deus que tem uma, uma cabeça de cachorro e ele tá ali com uma balança. Essa balança ela julga, né, o bem, né, ela é capaz de julgar o bem e o mal. Então ali colocava-se o coração da pessoa e uma pena, a pena da verdade. Então, o morto ele passava por várias etapas, era como se fosse um videogame, né? Então, o livro dos mortos servia para ele passar por essas armadilhas desse pós-morte e até chegar no tribunal de Osíris, onde o coração dele era pesado com a pena da verdade e não era tão simples assim, não era só pesar, né? Porque assim, para pesar, o coração ele tinha que ter o mesmo peso da pena, não poderia nem ser mais leve e nem ser mais pesado. Se fosse mais pesado, queria dizer que você foi uma pessoa ruim, então você não merece voltar à vida. Se você tivesse o coração mais leve, então fazia que tipo de pessoa é você que é mais verdadeiro do que a própria verdade, né? Então tinha que ser igual, o peso tinha que ser igual, a balança tinha que ficar centralizada ali para que não tivesse nenhum problema e você pudesse voltar à vida. Também na mumificação, o faraó, no caso do faraó, ele era enterrado com pertences, com ouro, com pedras preciosas, com alimentos, com seus animais de estimação e até mesmo com servos, escravos. Eram também mortos e mumificados, enterrados junto lá. Por quê? Porque acreditava que o faraó ia voltar à vida e ia precisar daquela galera ali ao lado dele para dar um suporte. Então eles pegavam, enterravam ali, aliás, não enterravam, né? Mumificavam e guardavam no sarcófago o faraó junto com uma porção de bens. Por isso que as pirâmides elas eram alvos constantes de pessoas atrás desses tesouros, né, das pirâmides dos faraós. E muitas delas foram saqueadas ao longo do tempo, né, então alguma parte está hoje nos museus, mas muitas foram saqueadas aí por pessoas que estavam atrás dessas riquezas, ok? Bom, então é isso aí, certo? Que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje. Um abraço a todos, fiquem na paz, fiquem com Deus e qualquer coisa aí pode me procurar para tirar a sua dúvida, ok?